Bom, gente, voltando à tradição aqui do Fora de Curva, vamos ter dois assuntos no vídeo de hoje. Em primeiro lugar, eu vou falar a respeito de um grande habitué aqui do canal, que está envolvido em muitas tretas e polêmicas aqui do Brasil, o Elon Musk. Mas eu não vou discutir a respeito das brigas dele com o Supremo Tribunal Federal, a respeito da defesa dos valores democráticos, em princípio, ou sempre eu sou a favor disso, mas não é esse o nosso tema, e sim carros elétricos da Tesla. Depois também eu quero conversar com vocês a respeito de uma medida que foi desenterrada lá no Senado e periga ser aprovada, por incrível que pareça, a respeito do tabelamento de livros no mercado brasileiro, que, já vou antecipar, é um verdadeiro absurdo. Meu nome é Eduardo Starosta, esse é o canal Fora de Curva, e vamos lá para o trabalho. Bom, gente, como eu já falei na introdução, Elon Musk é um cara muito polêmico, mas não se pode negar que ele é um dos maiores gênios da atualidade. Ele voltou a viabilizar programas espaciais em todo o mundo, coordenou a construção de chips que fazem as pessoas que são tetraplégicas com deficiência recuperarem essa deficiência. Também é o dono do Twitter agora, quer dizer, agora é X, antes era Twitter, mas por gabulice dele, mas acabou sendo um movimento interessante nas polêmicas globais. E também tem a maior rede de satélites para a internet do mundo. Mas o que eu vou falar mesmo é da iniciativa dele frente à Tesla. O que está rolando? O carro elétrico até o início do ano passado parecia ser um novo consenso mundial. Só que a Tesla, que era então o maior fabricante do mundo, começou a desacelerar enquanto várias fábricas chinesas começaram a lançar produtos mais competitivos, quase com a mesma tecnologia ou com a mesma tecnologia e mais baratos. Evidentemente o mundo começou a ver por essas alternativas de menor custo e houve uma mudança na preferência do consumidor. Por exemplo, aqui no Brasil já é muito fácil, muito comum, e aqui no Brasil é algo realmente que virou generalizado, farinha do mesmo saco, não que se equivala ou chegue perto aos números dos carros de combustão interna, etanol, diesel, gasolina, mas a frota de carros elétricos está crescendo muito em função das fábricas chinesas. E aí a Tesla, lá nos Estados Unidos, tem outras sedes em outros lugares do mundo, tirou o pé do acelerador, e o próprio Musk falou em entrevista no ano passado que as vendas, sim, elas iam ser mais modestas em 2024, mas no segundo semestre de 2025 haveria a reação da Tesla com o lançamento dos carros elétricos, que ele chamou 2.0. Agora, numa entrevista, já que essa montadora estava perdendo muito rapidamente o valor de mercado, ele antecipou essa meta do lançamento dessa versão 2.0 para o início do ano que vem. O que significa isso? Bom, é uma promessa, e uma promessa com credibilidade. Ele tem credibilidade nessa parte de processo industrial, significa uma valorização das ações, mas não é isso que está me preocupando, e acho que não é isso que deveria preocupar o mundo. O que é interessante é que ele falou uma palavrinha mágica, 2.0. Vocês lembram do último celular que tiveram? Se lembram da internet 3G, falando melhor? Quando passou para 4G, ou quarta geração, a velocidade pulou. E para a quinta geração, ou 5G, disparou essa velocidade, que agora realmente fica muito mais fácil controlar várias coisas. Na versão no carro elétrico, versão 2.0 significa o quê? Um novo paradigma tecnológico. Vamos pensar na cabeça da Tesla, na cabeça do Musk e seus executivos. É claro que os chineses, com a facilidade que têm de uma mão de obra, diríamos assim, mais barata e mais trabalhadora, pelo menos em horas de trabalho por dia, por mês, por ano, vão perder vantagem competitiva, ainda mais que a indústria chinesa se notabilizou em copiar tecnologias de outros países. Então eles sim conseguiram copiar ou adaptar os principais componentes de um carro elétrico, produzem ao menor custo, e com esse menor custo chega ao menor preço e inunda o mercado. Mas de repente, o mundo começou a olhar com certa desconfiança para isso. O carro elétrico sim tem problemas. Quais são eles? Primeiro, baixa autonomia. Então, se você usa muito o seu veículo, não adianta chegar, andar 300, 400, 500 quilômetros, parar em algum lugar e ficar horas e horas recarregando, que é perda de tempo. Melhor ligar um motor de combustão interna, gasolina mesmo, ou diesel, álcool, qualquer coisa, que o reabastecimento é muito mais rápido, muito mais eficaz. Esse é um dos pontos. O segundo ponto é que, em termos de durabilidade, não da carga, mas da vida útil,
A bateria atualmente é uma incógnita. Ela tem garantia, segundo os fabricantes, de 10 anos, ou um número limitado de quilômetros, ou 100 mil quilômetros, que é uma coisa realmente modesta para um carro. E trocar um equipamento desses é algo realmente muito caro. Aí vem o Musk, não dá muitos detalhes, fala em carro elétrico 2.0, mais barato e mais acessível à população. Será que é só isso? Eu duvido que seja só isso. Se ele está falando numa segunda geração tecnológica, provavelmente os problemas que tem da primeira geração devem estar sendo resolvidos ou amenizados. Provavelmente a Tesla vai lançar algum veículo mais barato, ganha competição em relação à indústria chinesa e ainda com tecnologias de maior durabilidade de bateria e maior autonomia dos veículos. É claro que os fabricantes concorrentes, depois do impacto dessas inovações, que eu acredito que venham mesmo, vão correr atrás do prejuízo ou correr atrás da competitividade que perderam, mas quem tem a prerrogativa da liderança, do pioneirismo, sempre está alguns passos à frente. Então, quando essa indústria copiadora, vamos dizer assim, dominar essa segunda geração de carros elétricos, provavelmente a Tesla já deve estar no seu planejamento, pelo que eu entendo da cabeça de Elon Musk, a terceira geração. E é assim que se faz competitividade. Quem conhece aproveita a primeira onda. Quem conhece menos pega a segunda onda, que tem tempo razoável, mas limitado, de aceitação por parte do consumidor. Lembrando outro exemplo similar a esse, quando o Steve Jobs lançou o iPhone, ninguém acreditava nisso, mas virou uma moda mundial. Outras fábricas, aí predominantemente coreanas, como a Samsung e a LG, saíram atrás da concorrência e sempre quando eles lançavam algum produto que aparentemente se equivalia à competência do iPhone, estava lá a Apple lançando um produto mais moderno. E é isso que deve acontecer da Tesla em relação aos seus concorrentes, especialmente os chineses. Então, em 2025 e nos próximos anos, deve haver muita novidade nesse mercado. Vamos aguardar que a coisa vai ser bem divertida. Agora vamos para o segundo assunto do Fora de Curva. Bom, gente, já está mais que provado, algumas pessoas até se lembram dos tempos da inflação no Brasil, que sempre tinha algum machão, algum com megalomania que dizia, vou congelar os preços. Não dava certo. A última experiência que nós tivemos sobre isso na vizinhança foi na própria Argentina, que tentou limitar a alta de preços de vários produtos e acabou perdendo a parada, especialmente o governo anterior a Javier Milei, e Milei agora está tentando combater essa inflação, não através do controle de preços, mas sim da liberação, que dá muito mais certo. O que está acontecendo aqui no Brasil? Pensei que essa história de tabelamento tinha ficado lá no século passado, mas não. Existia uma lei que estava engavetada no Senado e foi desengavetada, foi desarquivada pela senadora Tereza Leitão, do Partido dos Trabalhadores de Pernambuco. O que diz essa lei? Simplesmente determina os padrões de preço dos livros publicados aqui no Brasil para a primeira e para a segunda edição. Diz que limita desconto, tabela, faz uma série de coisas, especialmente no artigo 1º dessa lei, que diz o seguinte, segundo o que eu estou vendo aqui da revista Oeste, vou mostrar para vocês também. Então, o artigo 1º vai instituir uma política nacional de fixação de preço do livro em todos os seus formatos. Quer dizer, todos os seus formatos, pode ser de papel, pode ser de plástico. Não, brincadeira, é provavelmente papel e formato digital. E vão definir, vão fixar preço para esses livros. O que vai acontecer? Será que o preço fixo dos livros vai agradar as editoras e os próprios autores? Eu duvido muito. Lógico, existe toda uma política de marketing, lançamento de publicações. Essa política vai estar literalmente ferrada. E mesmo assim, como se pode arbitrar qualitativamente o que está escrito dentro de uma obra? Pode ser uma revista em quadrinho, pode ser um livro técnico, científico, pode ser um romance, pode ser qualquer coisa, um livro religioso, enfim, vários tipos de publicação. O valor dessa publicação ele é muito subjetivo, depende do interesse que causa no leitor, ou a própria questão da encadernação, da arte feita nesse livro, esforço para se redigir tal publicação. E aí vem uma lei que o Senado está discutindo, e se for aprovado, e tem chances, o pior, tem chance de ser aprovado, vai para a Câmara, limitando essa liberdade de preço do mercado editorial, que aqui no Brasil já está muito abalado.
vão perceber que o número de livrarias, pelo menos físicas, vem caindo paulatinamente nos últimos anos. E isso vai forçar a uma situação muito pior. Vai faltar livro, os livros vão deixar, as inovações, livros novos, provavelmente não vão ser lançados aqui no Brasil com tanta frequência, porque eles vão estar sujeitos ao controle de mercado. Como qualquer produto, quer parar de ter sua carnezinha para comer no final de semana, ou a picanha do final de semana com a cervejinha, é só tabelar preço. Certamente o mercado não vai concordar, as pessoas em volta do mercado não vão concordar com esse preço, alguns não vão concordar, e o efeito é uma bagunça na cadeia produtiva que faz com que essas mercadorias, como já aconteceu em vários momentos da história do Brasil e do mundo, sumam das prateleiras de supermercados e, no caso, dos livros das livrarias, mesmo virtuais. Espero que esse projeto de lei não passe nem no Senado e muito menos na Câmara dos Deputados, senão vai ser mais um depoimento contra a qualificação de nós brasileiros, porque a leitura é fundamental. Na leitura, seja virtual ou seja via papel, está o estoque da maior parte do conhecimento da humanidade. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, não esqueçam daquele like, do compartilhamento desta película com a sua rede de contatos. E para aquelas pessoas que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, eu faço meu convite para inscrição no canal. Um forte abraço a cada um de vocês. Deixo aqui meu até breve. Tchau, gente.